Olá, sejam bem-vindos ao curso Como os Sistemas de Som Funcionam, o Básico. Nesse curso, nós vamos viajar pelos sistemas de som, começando desde a geração de som numa fonte sonora qualquer, até esse som ser reproduzido pelos alto-falantes dentro da caixa de som. Claro, passando pelos microfones, mesas de som, processadores e amplificadores. Entenderemos também como é que o som se comporta no ar e como funciona o nosso sistema auditivo. Querem embarcar nessa viagem? Então vamos! Os sistemas de som variam muito em termos de tamanho e complexidade. Podem ir de pequeníssimos sistemas para amplificação simples de uma voz ou uma fonte de programa qualquer, passando pelos sistemas médios e chegando aos sistemas gigantes, capazes de sonorizarem uma plateia imensa e sedenta por níveis de pressão sonora nem sempre sadios. Mas ainda assim, podemos dividir qualquer um deles em uma cadeia de componentes interligados entre si, que vão formar o nosso sistema de som. Em praticamente todos os sistemas de som nós temos, número 1, uma fonte de programa, que vai estar ligada num mixer, que é também conhecido como uma mesa de som. Depois do mixer a gente vai ter algum tipo de processamento desses sinais, pode ser uma compressão, uma equalização, alguma coisa assim. Depois vamos ter um amplificador que vai alimentar nossos alto-falantes, nossas caixas de som. O diagrama que você vê aqui mostra o caminho do sinal, desde a fonte do programa até o alto-falante. Durante nosso curso, iremos conhecer cada um desses componentes, entender para que servem e como é o seu funcionamento básico. A fonte de programa, elas produzem os sinais elétricos que serão reforçados pelo sistema de sonorização. Os mais comuns são os microfones, instrumentos musicais e todo tipo de reprodutor de mídia, incluindo os amadores e os profissionais. As características elétricas das fontes de programa são nível, impedância e tipo de conexão, balanceada ou não balanceada. Essas características variam muito de acordo com cada uma das fontes de programa. E por isso, os mixers normalmente possuem diferentes tipos de conexões para poderem receber de forma adequada cada uma dessas fontes. Cada uma das fontes terá seu canal individual em um mixer, que será utilizado para ajuste de nível, processamento de sinal e endereçamento. Muitas vezes, as fontes de programa são escolhidas por um fator artístico, principalmente os microfones. O uso de um ou outro microfone para captar uma voz ou um instrumento acústico pode ter uma razão puramente subjetiva, e não há nada de errado nisso. Muitas fontes de sinal amadoras ou de uso doméstico podem ser utilizadas como fonte de sinal. Para que essas fontes possam estar corretamente conectadas ao mixer, devemos lançar mão de algum tipo de interface entre a fonte de sinal e o próprio mixer, como um direct box, por exemplo, que serve para modificar as características elétricas das fontes de sinal para que essas fiquem semelhantes às características elétricas de um sinal de microfone. Também podem e devem ser utilizadas quando queremos ligar nossos instrumentos diretamente no mixer. Fontes profissionais apresentam maior nível de sinal e conexões balanceadas. As principais diferenças entre uma fonte doméstica e uma profissional são, por exemplo, imunidade à interferência e possibilidade de utilização de cabos de interligação mais longos. Fontes de sinal podem ser conectadas diretamente aos mixers, desde que as características como nível, impedância e tipo de conexão seja compatível. O mixer pode ser praticamente de qualquer tamanho, para poder manipular as fontes de sinais conectadas a ele. Depois que os sinais das fontes passam pelo mixer, uma saída com nível de linha será utilizada para ligar o mixer em algum processamento de sinais. Daí, o sinal vai para o amplificador e, finalmente, para as caixas de som. Mas ainda temos dois componentes muito importantes que, apesar de não fazerem parte do nosso sistema de som, influenciam sobremaneira como esses sistemas são configurados: a sala e os ouvintes. No nosso próximo vídeo, falaremos do comportamento do som no ar, antes mesmo dele encontrar qualquer tipo de equipamento. Até lá!